Já estamos de volta e para falar de ônibus urbano. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, usuários reclamam da demora e também das condições de alguns veículos que rodam na cidade. A carroceria de alguns é outro problema. De acordo com a parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a empresa de transporte coletivo urbano, o tempo médio é de 5 anos e o limite de 10 anos para que seja feita a substituição. Mas tem ônibus rodando pela cidade com a carroceria velha acima dos 10 anos. E isso, claro, traz uma preocupação também para a população que usa esse transporte diariamente e tem sofrido com descaso. Olha, e essa foi a denúncia feita por uma vereadora aqui na cidade. Vamos conferir. A Aparecida reclama que no bairro dela faltam ônibus para atender a população. E sem contar que os que têm aparecem muitas vezes quebrados. Os ônibus estão demorando demais, está faltando ônibus, tiraram 2 ônibus do meu bairro. Então os ônibus bem sacrificados, né? E não é só ela que vem sofrendo com isso. Está demorando, tem quase meia hora que eu estou aqui esperando. Às vezes vem cheio, eu não pego ele, pego o outro. Chego mais tarde em casa, mas vou no ônibus mais roubado. Em Juiz de Fora, quando andamos pelo centro, é possível ver que já tem ônibus com a carroceria vencida. Isso é, rodando há mais de 10 anos. E no início do mês de janeiro ainda foram flagrados ônibus com a carroceria diferente do que normalmente circulava. Por exemplo, o carro 730 com placa HIJ 9822, carroceria de 2010, há menos de um ano circulava como carro 648, na mesma placa, e com a carroceria de 2009. E a mesma situação aconteceu com o veículo 729, que também estava com a carroceria 2010. E antes, o prefixo era 644 e carroceria 2009. E isso vai contra o edital de licitação de 2014, em que a empresa de transporte coletivo urbano firma o compromisso de manter a média de 5 anos e manter os ônibus em circulação por até 10 anos. O que é uma denúncia da vereadora Kátia Franco, que registrou um ofício solicitando à Prefeitura esclarecimentos, uma vez que a licitação não está sendo atendida. Segurança é tudo, né? A pessoa ela sai de casa para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, mas ela quer voltar também com segurança, né? Então isso daí de manter os ônibus alinhados ali com o contrato é muito importante, mas infelizmente não é o que está acontecendo, né? Ônibus que já estão vencidos, que já saíram do prazo de circulação, eles ainda continuam circulando envelopados, com datas adulteradas, e ainda continua aí trazendo desconforto para a população e a insegurança, né? A vereadora ainda não teve retorno da Prefeitura. Ela também cobra uma fiscalização intensa nos veículos. Então a gente está tentando fazer com que haja uma fiscalização, como tem de carro, tem de moto, que haja uma fiscalização dos ônibus também, pneu, o óleo, para dar um pouco mais de segurança para essas pessoas, né, que andam no transporte público e que necessitam para trabalhar, para se deslocar. Uma das cobranças também da vereadora é a volta de 100% da frota dos ônibus, já que nesse período o fluxo de trabalhadores e estudantes aumentou. E vale lembrar que nós estamos novamente em alta na pandemia. Tá complicado, tem muito pouco ônibus e o fluxo, no caso da população, está aumentando. Os horários também estão bem complicados, entendeu? Então, praticamente todo dia a gente pega ônibus muito lotado e fica esperando muito aqui no ponto, cerca de 30 minutos para passar o ônibus. Muitos ônibus, no caso, bastante danificados, às vezes com janela que não fecha, a gente pega chuva dentro do ônibus. Alguns com os assentos soltos também, que pode acabar machucando a gente numa freada mais brusca, entendeu? Você imagina, o comércio aberto, porque tem mais uma circulação de pessoas e os ônibus na mesma condição, andando reduzido. Então isso daí não tem como ser dentro do ônibus, você ter o distanciamento. Então precisa de ter mais ônibus circulando para maior segurança e para não transmissão em volta do vírus, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora informou que enviou uma notificação ao consórcio Manchester no dia 3 de novembro, reafirmando que os ônibus com o ano anterior a 2011 não poderiam voltar a circular com descumprimento da determinação. A Secretaria já está autuando os veículos que estão também operando em desacordo com a idade estabelecida, conforme prevê o contrato de concessão.
Agora, sobre a lotação dos veículos, a Secretaria esclarece que a demanda atual de usuários do transporte coletivo está em 58% em relação ao mesmo período antes da pandemia. E mesmo assim, atualmente, estão em circulação 84% das linhas de ônibus e 78% da frota, o que é 20% maior que a demanda de passageiros. É um assunto muito triste, é muito sério a gente abordar isso. Infelizmente, muitas das vezes vale mais a pena a gente andar a pé do que esperar realmente um ônibus, seja em Juiz de Fora ou outras cidades da região. E para falar sobre isso, eu quero chamar mais uma vez os jornalistas Ricardo Ribeiro e também Sabrina Silva. Olha, Ricardo, essa novela do transporte público, ele não é só em Juiz de Fora, né? Ele acontece, na verdade, em várias cidades pelo país. Mas Juiz de Fora, que no caso é o alvo aqui da nossa discussão, já houve inclusive uma CPI. Parece que muito pouco mudou de lá para cá, né? Conta pra gente. Deixa eu passar mais uma informação aqui, vinda da assessoria da Secretaria de Mobilidade Urbana. A Prefeitura de Juiz de Fora realiza um diagnóstico para remodelar todo o sistema de transporte coletivo da cidade. Segundo a mesma nota, já é possível verificar que há linhas sobrecarregadas e outras com pouca demanda de passageiros. A readequação em curso no reajuste da frota e das linhas de ônibus fará com que o usuário tenha de fato uma melhoria no serviço. Finaliza aí a nota da Prefeitura de Juiz de Fora, ainda acrescentando sobre esse tema. A licitação foi feita em 2016 com a promessa de que iria mudar completamente todo o sistema de transporte em Juiz de Fora. 2 consórcios assumiram e a partir daí parece que o que era para melhorar piorou o que já era ruim. O sistema simplesmente entrou em colapso. O que era prometido Wi-Fi nos ônibus, ar-condicionado, e o que se vê hoje são ônibus andando em mau estado de conservação, alguns, segundo relatos até de passageiros com mais de 10 anos de uso que está fora do contexto aí do processo licitatório. Aliás, tem várias coisas fora do contexto do licitatório, que foi provada nessa CPI feita pela Câmara Municipal há 2 anos, mostrado num relatório de 100 páginas. Nada foi feito pelo então prefeito na época, o prefeito Antônio Almas. A situação continuou e vai piorando a cada dia. A prefeitura subsidia hoje um transporte coletivo que dá uma enorme dor de cabeça para o usuário e a prefeitura tem consciência dessa dor de cabeça, sabe desses problemas, inclusive essa nota que eu acabei de ler é a prova disso, quando a nota fala em remodelação de um sistema que não funciona. E você tem hoje um usuário que perde tempo buscando um transporte para o trabalho ou para qualquer lugar onde precisa ir, muitas vezes espera muito tempo aguardando um ônibus que não chega, ou quando chega ele quebra na metade do caminho. São diversos... Isso quando não acontece o que aconteceu essa semana, 2 acidentes, aconteceu ontem inclusive, 2 acidentes em 2 pontos diferentes de Juiz de Fora. Aliás, um desses acidentes aconteceu no bairro Borboleta, na zona oeste de Juiz de Fora, está sendo investigado, inclusive, porque há suspeita de má conservação que teria levado o motorista a perder o controle do veículo. A Prefeitura, inclusive, emitiu uma nota ontem sobre esse assunto e, se ficar aprovada essa má conservação, ela prometeu punir essa empresa por conta desse cenário. Isso já foi denunciado há pouco. Na semana passada, no final da semana passada, se não me engano, houve uma reunião entre rodoviários e a prefeita Margarida Salomão, em que houve a promessa de que não haveria demissão em massa dos cobradores de ônibus, que é um outro ponto que as empresas estariam ameaçando, de demitir esses funcionários e trabalhar apenas como motorista num sistema mais informatizado, o que acabou levando a essa reunião e a promessa de que a prefeita iria manter esses cargos. E a questão do subsídio está terminando agora, não sabemos ainda como isso vai continuar, se a Prefeitura vai manter esse valor pago às empresas para que a tarifa permaneça em R$ 3,75, ou seja, há muita dúvida, há muito mistério. Enquanto isso, o usuário sofre no dia a dia com o transporte de péssima qualidade. Aliás, já são cerca de 10 dias sem ônibus para os moradores do distrito de Pirapitinga. Uma outra informação que a gente recebeu e está repassando aí para o telespectador da Diversa.
É lamentável, Ricardo, é uma falta de respeito absurda. Eu acho que se você tem aí um sistema que não funciona para a cidade, não funciona para o usuário e também não está sendo aí interessante para o consórcio, então por que continuar dessa forma, né? Afinal de contas, nós ainda pagamos por esse serviço, viu? Não é um serviço de graça, não. Sabrina Silva, como é que está a situação aí no Campo das Vertentes? O Elias, se nós formos comparar, né, com Juiz de Fora, obviamente o contingente populacional é menor, o número de carros que abastecem aí a população também é menor, mas o que de fato existe aí entre semelhança entre os dois municípios é o número de problemas em relação à frota que faz aí o transporte coletivo da população daqui. Bom, primeiro, nós temos aqui uma empresa apenas, que trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbacena. E é muita gente que reclama sobre os serviços que são prestados. Primeiro, porque nós temos muitas localidades que são afastadas do centro de Barbacena, que é polo comercial e que recebe muita gente que vem de, por exemplo, Santa Bárbara, aí do outro lado da cidade, que vem de Antônio Carlos, para poder trabalhar aqui. Então, são horários espaçados, o que obriga a população a vir num horário e, claro, vai lotar o ônibus, né? Porque só tem um ônibus de manhã, outro no horário do almoço, depois à noite. Mas as outras reclamações também são em relação a horários que não são cumpridos pelo transporte coletivo, a estrutura também, a mecânica precária, também em relação à conservação e agora, durante esse período de pandemia, uma situação que foi alvo de muita reclamação em relação ao abastecimento com álcool gel e também os passageiros que ficam aí acomodados para que não tenha contato uns com os outros, né, os passageiros assentados e não tenha passageiro em pé, o que não é fácil aqui na nossa cidade, porque as pessoas precisam trabalhar, não podem ficar para trás. E com isso o motorista leva, porque tem-se o entendimento de que necessita levar o passageiro de uma localidade distante, porque senão vai chegar atrasado no trabalho. Outra situação é em relação à infraestrutura. Nós temos aqui estradas muito cheias de buraco, nós temos aqui a pavimentação asfáltica em situação precária, o que, claro, leva-se a crer que os carros não estão tão conservados por conta da estrutura da cidade. O que a CETRAN, que é a secretaria responsável aqui por todos os veículos, faz? Ela é responsável por receber a demanda do município, as reclamações dos municípios e da população em específico e fazer essa fiscalização na empresa. E essa reclamação é feita de que forma? Existe um formulário que é preenchido, esse formulário fica no site da prefeitura, ele é preenchido, existe uma triagem e passa para a empresa a fim de resolverem aí as questões relacionadas ao transporte. O que se tem são muitas reclamações, muitas delas não foram respondidas há muito tempo e a população ainda continua em busca de alternativas para chegar em casa, né, ou no trabalho em segurança. Aqui nós temos um impasse muito grande entre o transporte clandestino ao transporte coletivo da cidade, mas o que se sabe é que a população fica aí desmerecida em relação ao transporte por conta da precariedade do serviço. Elias. Sabrina, muito obrigado. Ricardo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.